O Gol pelo Mundo. Boa para você que acompanha tudo sobre futebol em ogol.com.br. Meu nome é Carlos Ramos e está começando o Gol pelo Mundo, podcast sobre o futebol internacional do site O Gol. Além de tudo que aconteceu no final de semana pelos principais campeonatos do mundo e também nas ligas mais aleatórias, teremos hoje uma resenha bem bacana com o Chico, brasileiro que joga na Turquia. Comigo, Caio Fiuza, Rian Gomes e Rodrigo Debrum. Vamos direto para o nosso primeiro quadro, que é O que rola por aí? E vamos começar com o Rian Gomes no mundo árabe. O destaque do Rian vem da Arábia Saudita, né, Rian? Exatamente, Carlos. Um alô para você, um alô para todos os amigos da Opa! mesa e os ouvintes do nosso podcast Jogou. Realmente começamos bem aí mais uma semana e eu tô começando a ficar meio aficionado aí pelo Sauditão, Campeonato Árabe. Tá todo vapor, tá bombando. Já falamos aí sobre algumas equipes, né, desse tradicional campeonato, famigerado campeonato. Mas vamos falar hoje sobre o líder da competição, que é o Al Nassr, que vem travando uma batalha assim sensacional com o Al Hilal. O Al Hilal, que a galera conheceu aí também, esteve no Mundial de Clubes, acabou sendo derrotado pelo Flamengo, mas a disputa está muito boa. E o Al Nassr é um time que vem, né, muito tradicional, diversos títulos, tem uma certa hegemonia no país, juntamente com o Al Hilal, e vem de grande, uma sequência de 8 jogos sem perder, né, na competição. São 5 vitórias, são 6 vitórias e 2 empates nos últimos jogos, além de ter um elenco muito forte, que conta com brasileiros, né? A gente já falou aqui também algumas vezes do brasileiro Juliano, que vem fazendo boas atuações, inclusive volta e meia rolam boatos aí, né, da volta dele para o Brasil, mas até o momento nada aconteceu e ele vem jogando bem, vem se destacando no futebol árabe, representando o Al Nassr, junto a ele o Petros também, né, que jogou em Corinthians e São Paulo, um bom jogador também, e fora o fenômeno, né, o fenômeno Abdelrazak Hamdallah, que é o centroavante marroquino, que vem marcando muitos gols, vem dando inveja aí aos concorrentes da Chuteira de Ouro. Ele é o vice-artilheiro da competição com 11 gols e já fez muitos gols nessa temporada. São 17 gols em 17 jogos, ou seja, a média é excepcional para um centroavante. E o Al Nassr vem se destacando, venceu no último fim de semana, mais uma vez, fora de casa pelo placar de 1-0 a equipe do Al Ettifaq. Então é o meu destaque desta semana, a equipe do Al Nassr. Carlos Rian Ramos. Gomes, muito obrigado. A gente falou, né, alguns programas atrás sobre o Hamdallah. Acho que foi no final, o programa de final de ano, né? A gente destacou o Hamdallah e a grande temporada. Ele tinha ficado na frente de todo mundo aí em termos de gols em 2019 e continua com esse faro artilheiro. Eu cheguei a ver um jogo do Hamdallah e, assim, a grande questão é que o futebol árabe, ele é um futebol que é muito desnivelado, né? Enquanto a gente vê alguns jogadores com grande destaque, o nível da maioria é muito abaixo dos principais jogadores das principais ligas do mundo, né? E o Hamdallah se destaca no mundo desse. A gente vê exemplos de brasileiros que vão jogar no mundo árabe e fazem, sei lá, 50 gols numa temporada, 60 gols numa temporada. Teve agora um caso recente que foi do Patrick Fabiano, que ele era um completo rei no mundo árabe. Acho que ele jogava no Kuwait, mas também chegou a jogar na Arábia Saudita e nos Emirados. E foi contratado pelo CSA e no Campeonato Brasileiro não conseguiu ter o mesmo desempenho. Ele também já havia jogado no Atlético Paranaense e também não havia conseguido ter números semelhantes ao que ele tinha no futebol árabe, né? Então, há esse desnível muito grande por lá e alguns jogadores, quando eles sobressaem muito. Agora, eu não sei se, por exemplo, o Hamdallah teria bola para jogar numa liga forte da Europa. O que vocês acham? Olha, acredito que assim, a gente não vê muitos jogadores, né, do mundo árabe dessa parte, né, da Arábia assim, fazendo muito sucesso no futebol europeu. Hoje acredito que talvez na Premier League não, das grandes ligas, talvez ali no Campeonato Francês ou no Campeonato Português, que tem um nível um pouco mais abaixo. E assim, ele teve uma passagem pela Europa em 2013, né? Ele jogou, se eu não me engano, no futebol na Noruega e também teve bons números por lá. Só que também, né, claro, o futebol norueguês não está no grande centro, não está na prateleira mais alta, está longe disso, né, no futebol europeu, mas ele teve bons números lá, foram 30 jogos e 20 gols marcados. Ele ainda não teve uma grande oportunidade no futebol europeu. Eu acredito até que essa oportunidade não virá, até porque ele já tem 29 anos, já não é mais nenhum novato, então segue fazendo
grandes jogos, grandes coisas, números impressionantes em outros centros, né? Não tão principais assim do futebol mundial. Mas é uma curiosidade que fica, né? De ver, de repente, esse jogador disputando uma liga mais forte para ver como seria seu desempenho. É um caminho que muitos atletas acabam fazendo, né? É ir para uma liga europeia de menor expressão, como Suíça, Polônia, países assim, para se firmar ali, né? E conseguir o salto de qualidade na carreira. Até fazendo uma breve comparação, né? Um atleta que passou anos em seu país natal foi o Vuley, que acabou fechando com o Espanhol que é o lanterna do Campeonato Espanhol. E ele até tem bons números, né? Acho que tá uma equipe do tamanho do futebol dele, só para comparar, né, com o Randalá. E agora a gente vai falar de uma liga mais forte, né? Que é a liga inglesa. Não propriamente, não vamos falar da Premier League, mas vamos falar de um time que disputa a Premier League que teve dificuldade contra um time da terceira divisão, né, Rodrigo? Exatamente, o glorioso Shrewsbury Town Espetáculo. segurou um empatezinho maroto aí com o Liverpool 2-2 na Copa da Inglaterra. Essa equipe ela foi fundada em 1886 e ela ostenta 2 títulos no currículo dela. Um da terceira divisão, em 78 e 79, e um título da quarta divisão em 93 e 94. Então, por isso a torcida invadiu o gramado, foi uma festa danada, foi uma loucura. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que esse empate contra o Liverpool vale até mais do que esses títulos de terceira e quarta divisão? O que vocês acham? Ah, rapaz, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque é um time, como você trouxe aí, né? De uma história longa, né? Mais que centenário. E um time que é um feito inacreditável, até que eu diria. É algo histórico realmente o que fez o Shrewsbury e conseguiu parar o Liverpool, ainda que sem seus principais jogadores, né? Foi um time bem mesclado aí entre reservas e jogadores que quase não são utilizados, mas também depois no fim tivemos aí uns titulares entrando para tentar resolver e a parada não foi por aí não. Além do empate, né? A postura do Shrewsbury durante o jogo, eu tive a oportunidade de cobrir essa partida pelo próprio Gol. E o Adrian San Miguel, que é o goleiro reserva, o espanhol, foi o melhor em campo da equipe do Liverpool. Fez grandes defesas. Shrewsbury teve chance para vencer o jogo. Então ficou marcado na história. Tenho certeza que vai estar emoldurado lá pela cidade o feito que fez Shrewsbury. Principal, muito maior do que os títulos de terceira e quarta divisão, na minha concepção. Eu acho assim, a gente aqui no Brasil, né, com a Copa do Brasil, a gente não tem essa tradição do replay, né, que é quando no primeiro jogo as equipes empatam e vão decidir na casa de quem jogou fora, né, a primeira partida. Uhum. Que no caso o Shrewsbury vai jogar em Anfield, né, contra o Liverpool. Acho que concordando aí com o que o Rian falou, o momento do Liverpool, né, de ser o melhor time do mundo atualmente, campeão de Champions, disparado líder da Premier League, muitos torcedores, né, provavelmente do Shrewsbury, não viram nenhum título, nenhum desses 2 títulos. Só me confirma quando que foram, o Rodrigo. Foi O 1900... da terceira divisão é na temporada 78, 79 e o da quarta divisão é em 93, 94. Então, assim, a gente está falando de 93, 94. 26 quase anos que atrás. o torcedor do Liverpool não vê um título de liga, Premier League, sim. de liga há tanto tempo quanto o torcedor do Shrewsbury, né? Então acho que um jogo assim, né, na casa do Liverpool reforça ainda mais o sentimento, né, do torcedor. Aquele jogo para o pai ir com o filho, dizer que viu o Shrewsbury campeão e agora eles estão vendo ali, enfrentando um gigante do país. Então acredito que tem um valor bem significativo. Não sei dizer assim, se vale mais do que um título, apesar de ser uma liga mais inferior, né? Mas tem peso, sim, esse feito. Embora o Liverpool tenha jogado com o time reserva, mas o torcedor do Shrewsbury não quer nem saber disso, né? E vamos aproveitar que você está falando aí, Caio. A gente vai sair um pouquinho da Inglaterra e vai para a Espanha para você destacar o time do Ronaldo Fenômeno, né? Isso, o meu destaque é o Valladolid, time que é propriedade do Ronaldo Fenômeno. O Valladolid até começou bem o campeonato espanhol, né? Empatando com o Real Madrid no Santiago Bernabéu, mas depois, ao longo da competição, né, foi caindo na tabela.
hoje é o 16º colocado, com 5 pontos de vantagem ali para a zona de rebaixamento. E o Valladolid aproveitou essa janela de janeiro, né, para fazer uma contratação que, ao meu ver, é uma boa aposta, né, que é o Hatem Ben Arfa. O Hatem Ben Arfa, que a gente já vê no futebol mundial há muitos anos, ele tem apenas 32 anos, né? Ele começou no Lyon muito jovem, com 17 anos, fez ali 4 temporadas pelo Lyon, depois se transferiu para o Olympique de Marseille, e a partir daí a sua carreira tem uma história curiosa, né? É bem diferente assim a trajetória do Ben Arfa, porque ele foi para a Inglaterra, foi jogar no Newcastle, e na primeira temporada dele, no 4º jogo com a camisa do Newcastle, ele teve uma fratura na tíbia, que deixou ele afastado dos gramados por um bom tempo. Depois, até retomar o bom futebol, ele acabou não conseguindo voltar em alto nível. Foi emprestado para o Hull City, também não teve uma boa passagem, e aí acabou retornando à França, onde ele foi muito bem, jogando pelo Nice, até jogou com o Plea, que hoje em dia está muito bem no Borussia Mönchengladbach. E essa temporada que ele fez no Nice abriu os olhos do gigante do país, né? Que é o PSG. E o PSG acabou contratando ele. Ele ficou no PSG por 2 anos, na temporada 2016, 17, 17, 18. Só que na temporada 2017 e 18 ele não jogou nenhum jogo. E ele nem estava machucado. Então foi por opção técnica mesmo. De lá, ele foi para o Rennes e teve uma boa temporada, até, na minha opinião, acho que ele correspondeu, né, tecnicamente, mas acabou não ficando no Rennes. E agora ele vai para o Valladolid, que é uma equipe que não tem grandes pretensões no Campeonato Espanhol, que a pretensão real mesmo é ficar na primeira divisão. Mas eu acho esse jogador bastante talentoso, ele tem até uma carreira assim parecida com a do Florian Thauvin, que é outro jogador francês revelado pelo Grenoble, que passou também pelo Olympique de Marseille, foi para o Newcastle também na Inglaterra, não deu certo e voltou para o Olympique de Marseille e tem tido ótimos números na França. Então, até perguntar aí para vocês sobre o Ben Arfa, o que vocês acham dele, se acham que é um bom jogador, se pode dar certo no Valladolid. Acho que uma característica dele que eu até queria ressaltar aqui com vocês é a possibilidade dele atuar em várias funções, né? Ou atrás ali do centroavante, ou jogar um pouco mais aberto, ou até mesmo como um falso 9, já que ele tem uma boa finalização. É verdade. Assim, tecnicamente ele é um jogador interessante, né? Agora, resta saber o que acontece com o Ben Arfa para ele não ir tão longe quanto que se espera dele, né? O empresário dele parece ser meio instável também, né? Que um dia coloca ele no PSG, outro dia coloca no Valladolid. Então tem muito a ver ali com o staff por trás dele, se a assessora aconselha bem o Ben Arfa ou não. Em campo, eu acho que ele tem potencial, mas é um grande mistério aí, né? Até onde que o Ben Arfa pode chegar. Eu acho que no time do Valladolid ele vai fazer uma diferença enorme, porque analisando ali os jogadores do Valladolid, tecnicamente o Ben Arfa tem um potencial maior do que o time atualmente. Agora, e acho que pode agregar muito. Agora eu queria falar com vocês sobre algumas outras contratações de mercado. Por exemplo, nesta terça-feira, o Tottenham confirmou, né, que o Lo Celso ampliou o contrato do Lo Celso e contratou o Bergwijn, que vem do PSV, e anunciou também a saída do Eriksen para a Inter, que é uma saída que já estava esperando aí, né, há algum tempo, o Eriksen, que foi para a Internacional. Isso, a chegada do Bergwijn, acho que dá mais opção ali pelo lado de campo. É ruim, né, para o Lucas Moura, que acaba tendo mais concorrência, mas ele é um bom jogador, fez boas temporadas pelo PSV, chegando até a seleção holandesa, então acho uma contratação muito boa do Tottenham, até porque o Mourinho às vezes gosta, né, de jogar um pouco mais fechado, apostando no contra-ataque, então o Bergwijn é importante para isso. Do Lo Celso, eu acho que ele é um jogador, um bom nome para substituir, né? O Eriksen, já não tinha mais clima para o Eriksen continuar no Tottenham. O Lo Celso pode jogar um pouco mais recuado, também um pouco mais à frente, acho que ele cumpre várias funções no meio de campo. Então acho que o Tottenham repõe bem essa perda do Eriksen. Já para a Inter, uma grande contratação, acho que encorpa ainda mais o elenco. E uma perda, Rian Gomes, para a Internacional, ou não, né? Que é aquilo que a Inter nunca teve, mas que perdeu no caso. Que foi o Gabriel Barbosa, né? Que foi para o Flamengo. Eu sei que você
A língua tá coçando para você falar um pouquinho dessa saída definitiva do Gabigol da Inter, né? Rapaz, uma novela, né, cara? Uma novela que, na minha concepção, nem deveria se estender tanto assim. Era algo até meio que óbvio, né? A Inter não queria, o Flamengo queria, tinha o dinheiro e isso se estendeu, sabe-se lá por quê, né? Os empresários, a própria Inter aguardando uma proposta ainda maior do futebol europeu que não veio e, na minha concepção, nem vai vir, né? Porque o Gabigol é um grande jogador, né? No futebol brasileiro, já há 2 temporadas ele vem jogando em altíssimo nível, não é à toa que é o artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro pela segunda vez consecutiva, foi agora em 2019. E então é um jogador que, a nível futebol brasileiro, está acima da média dos outros centroavantes, mas que, por características, por estilo de jogo, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de se encaixar no futebol europeu. Teve aí 2 oportunidades, 2 experiências, né, no futebol português e na própria Internacional, não conseguiu espaço, justamente por isso, porque ele não é um jogador que tem uma clara identificação com o futebol europeu, com o estilo do futebol europeu, até porque ele não é um centroavante nato, como a gente tem alguns na Europa, né? E também não é aquele jogador de lado de campo. Ou seja, ele é aquele tradicional segundo atacante, com um pouco de característica mais para o futebol brasileiro, para o estilo de jogo, principalmente encaixando com a filosofia de Jorge Jesus, mas acredito que no futebol europeu ele não vai conseguir muito espaço, até porque, como eu disse, né, ele não se identifica muito nessa questão de posicionamento com o seu estilo de jogo. Mas, enfim, falando, só para não me alongar muito, acho que já era o esperado. A Internacional segurou até o limite para ver o máximo que conseguir extrair do Flamengo. Acho que esses 18 milhões ficaram de bom tamanho para todo mundo. E é um bom negócio, tanto para a Inter como para o Flamengo, principalmente, que agora vai ter o seu artilheiro aí, o ídolo recente, né, até 2024. Se é pro bem da nação, eu fico, né? Foi O o Gabigol fica, exato. que o Gabigol falou. Exatamente. Cara interessante com o Pedro também. E isso foi bom para todo mundo. Como eu disse o Rian, eu acho que os valores estão tão bons assim para o Flamengo. 18 milhões de. Acho que é de euros, não é? Eu acho que tá bem Isso. pago, é um valor justo. O Renier foi vendido por 30 milhões, o Gabigol, agora o Flamengo pagou 18, então. E ainda é possível revender um dia, não sei se alguém ainda arriscaria contratar o Gabigol depois novamente na Europa, mas é um bom investimento, porque dentro do campo ele vai render tudo que o Flamengo espera. Exatamente. Acho difícil ele voltar para a Europa, como você disse, mas é um bom negócio para o Flamengo, que inclusive encaminhou a venda também do zagueiro espanhol Pablo Mari, né, já que a gente está falando de futebol internacional nessa janela junto ao Flamengo, né, essa negociação que também está virando uma novela, mas parece que Pablo Mari se acertou lá com o Edu Gaspar e com a equipe do Arsenal, pode ir por empréstimo até o fim da temporada, com a obrigação de compra no fim, estipulado aí no valor de 15 milhões de euros, mais um grande negócio para o Flamengo aí nessa janela. Ok, saindo um pouco dessa janela de transferências, a gente vai falar dos brasileiros que estão brilhando aí pelo mundo no nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E tem um brasileiro que já foi assunto aqui em outros programas e continua dando o que falar na Alemanha, que vai ser o destaque do nosso Rian Gomes, né, Rian? Exatamente, Carlos. Agora, não necessariamente os destaques que estão brilhando na Europa, né? Eu fui um pouco na contramão disso. Não deveria ser, até pelo talento e potencial que tem esse jogador, que é o Felipe Coutinho. Mas o meu destaque, infelizmente, não é tão positivo assim, até porque o Felipe Coutinho vem num momento muito instável na sua carreira, né? Depois de ter todo aquele desentendimento no Barcelona, falta de espaço, enfim, reclamou, brigou com a torcida, não criou um clima agradável para ele mesmo e acabou acertando a sua transferência por empréstimo para o Bayern de Munique. O que seria o sonho, né? Se acertar num dos grandes clubes de futebol europeu, o maior da Alemanha, ele acabou também não tendo a sequência que esperava e recentemente, né, os tabloides alemães, principalmente o Bild, que é um dos principais, divulgou que o Bayern de Munique não vai mesmo aproveitar a sua oferta de compra, que o valor do passe dele estava pré-fixado em 120 milhões de euros, que é uma grana assim exorbitante. Parece mesmo que o Bayern não vai exercer o poder de compra, e aí o nosso querido Felipe Coutinho já foi avisado de que vai ter que retornar ao Barcelona ao fim da temporada, o que traz um grande problema tanto para o Coutinho quanto para o Barcelona. Primeiro porque a equipe da equipe do Barcelona, segundo o técnico que chegou lá agora, a posição do Felipe Coutinho coincide com a do Lionel Messi, ou seja, isso aí traz totalmente
uma condição de que o Coutinho não vai jogar no retorno, até porque nem clima tem. Quando chegou no fim desse ano de 2019, o Coutinho declarou de que não gostaria de retornar ao Barcelona. Ele chegou a divulgar isso. Então, cria-se um clima de indecisão, um futuro indefinido. O que vai acontecer com o Felipe Coutinho, a gente não sabe. O que se sabe é que o Barcelona vai ter um grande prejuízo financeiro. Isso sem dúvida, até porque o Felipe Coutinho foi a maior negociação, a maior transação da história do clube. E agora ele vai ter que sair provavelmente por um valor muito inferior e talvez por uma equipe também de uma outra prateleira do futebol europeu. Então fica a nossa torcida aqui para que o Felipe Coutinho consiga se reencontrar seu futebol e nessa volta ou não ao Barcelona, que o melhor seja feito para ele. Eu queria saber de vocês, né? Minha dúvida é essa. Levantar o que vocês acham. Essa é a pergunta. O que vocês acham que pode acontecer? O porquê do Coutinho não ter dado certo na Alemanha e o que vocês podem palpitar do futuro desse jogador? O Coutinho que fez um jogaço, né? Que ele fez 4 gols. Lembra? Foi um jogaço. Contra o Werder Bremen, né? Exatamente. E sim, essa época até a torcida dizia que o Bayern devia comprar. Os jogadores, se eu não me engano, até disseram que o Bayern devia exercer a opção de compra do Coutinho. E isso rapidamente virou, né? O Coutinho, parece que às vezes ele desliga a chavinha e ele some. É engraçado, porque se tu vê o Coutinho de perto, cara, no treinamento, no campo mesmo, tu for ao estádio ver o Coutinho de perto, cara, tu vê que é um jogador que tem um potencial absurdo. Ele é diferente. É incrível como ele é inteligente e como ele pega na bola. É impressionante. Só que eu acho que às vezes ele desliga em campo. Tem a chavinha ali de liga e desliga. Às vezes eu acho que ele desliga. E o que é curioso, ele fez de tudo para ir para o Barcelona, né? O Liverpool queria manter ele a todo custo e ele remando no sentido inverso para ir embora do Barcelona. Agora não quer voltar mais para o clube catalão. É realmente difícil. Acho que ele é capaz que o Barcelona reempreste novamente com outra opção de compra. Nesse caso, vai desvalorizar ainda mais o jogador, né? Pois é. Acho que se sou o Coutinho, se eu consigo, eu volto para a Inglaterra, que é onde o jogo dele encaixa muito bem, porque ele tem um raciocínio muito rápido. Ele tem uma velocidade, um chute de longa distância. Então, ele se encaixou bem na intensidade da Premier League. E talvez não tenha se encaixado tanto na intensidade, ao contrário do Campeonato Espanhol, que é aquele jogo mais lento, mais cadenciado. De repente, enfim, tem essa falta de encaixe. E uma volta para a Premier League, de repente, poderia ser boa para o Felipe Coutinho. E, Carlos, até falando sobre isso de Premier League, eu estou tentando pensar aqui qual time, né, que ele se encaixaria. Você tem algum palpite, assim, alguma coisa? Sugestão? Bom, o Liverpool já fechou as portas, né? O Liverpool já fechou as portas. Aí acho que já não tem volta pro Liverpool. Mas pensando bem, em todos os outros grandes, onde que ele não jogaria? Porque se a gente falar o Arsenal, quem que vem jogando? Vamos colocar que o Coutinho joga... Vamos definir aqui, o Coutinho é o quê? É ponta esquerda para vocês? Para mim é ponta esquerda. Para mim também. Isso. Então, no Arsenal, quem que vem jogando na ponta esquerda? É o Martinelli, não é? Isso. Pronto. Acho que teria o Coutinho uma vaga no lugar do Martinelli. Apesar do Martinelli estar fazendo uma temporada absurda, mas ele ainda é garoto e ainda pode oscilar, como, por exemplo, acontece com o Rodrigo, aconteceu com o Vinícius, enfim. Pode acontecer essa oscilação e, de repente, o Coutinho pode encaixar ali bem. No Brasil, na seleção brasileira, o Tite coloca ele mais como aquele camisa 10, né, na posição central ali no meio de campo, né, porque a ponta esquerda é do Neymar. Então, até pensando em Arsenal, o Ozil há muito tempo não rende e toda hora é especulada a saída dele do Arsenal. Talvez o Coutinho ir para o Arsenal para substituir o Ozil pode ser uma opção. Mas aí tá aí, Caio. A questão é essa. O Coutinho como 10... Quantas vezes você viu o Coutinho funcionar muito bem como 10? Sim, concordo com você que não foram muitas vezes, mas aí, não sei, o trabalho do Arteta, não sei. Talvez isso continue a deixar o Coutinho em baixa. De repente, uma volta para a ponta esquerda do Coutinho, levando a bola para o meio para chutar. Talvez pode reacender aí onde o Coutinho gosta de jogar, onde que ele rende melhor em campo. E, por exemplo, no Arsenal ele poderia ter vaga. Se a gente olhar o Chelsea, que joga com vários meninos, Hudson-Odoi jogou alguns jogos ali, às vezes reversa com o William, que inverte a ponta com ele. Quem é o outro menino que joga por ali? Que eu esqueci o nome agora. Tem o Mason Mount. Mason Mount. Mas o Mason Mount também às vezes joga mais por dentro, então acho que cabe os dois juntos, porque o Chelsea joga num esquema diferente às vezes, né? Joga um
muitas vezes sem aquele camisa 10 típico, né? Joga com o Jorginho mais atrás, o Kanté e o Kovacic. Então, acaba ficando sem a referência, né, do camisa 10 e com os meias com muita movimentação. Às vezes o William bem aberto, o Mount passeando, né, pelo meio, pela ponta. Então, varia bastante. E algumas partidas o Chelsea também jogou no 3-4-3. E de repente o Coutinho poderia ajudar, o Rodrigo lembrou aqui do Pulisic também, que é outro ponta, mas de repente o Coutinho pode ajudar a tornar esse time do Chelsea mais cascudo, jogando com tantos meninos, né? O próprio Pulisic, que já teve passagem pelo Borussia Dortmund, já tem uma carreira mais longa, mas mesmo assim ainda é um menino, acho que tem 21 anos, né? Sim. Então, de repente, o Coutinho pode contrastar um pouquinho com esses jogadores mais jovens do Chelsea. Saindo do Chelsea, Manchester United. Quem é que joga na ponta esquerda do Manchester United? Quem joga por ali quase sempre é o Martial e o próprio Rashford. Então, teria uma briga boa ali pelo lado esquerdo. Talvez Pode falar. Não, então, há um revezamento muito grande que o Solskjaer promove por ali, né? Nesse momento o Rashford está lesionado, né? O Martial joga muito por ali também. Tem um jovem que agora eu não me lembro o nome dele, que é destro também, joga muito por ali. O ataque do United tem sido o Greenwood, o Martial e o Daniel James. Exatamente, Daniel James, isso. Então, tem essas três opções ali pelo lado esquerdo, mas também são jogadores que não são unanimidade. Tirando a exceção do Rashford, é claro, que vem sempre salvando o United aí nas últimas temporadas, mas Martial sempre oscilando bastante. Daniel James tem um potencial incrível, mas ainda é muito jovem. Acho que o Coutinho teria uma vaga aí sim no United. Acho que duas coisas sobre o United. A primeira é que o Daniel James, acho que ele encaixa melhor jogando pela direita, e aí abriria, né, essa vaga na esquerda. Acho o Coutinho mais jogador que o Martial, jogaria com o Rashford ali na referência, e caso, a gente está especulando, né, caso o Coutinho aceite uma proposta do United, aí sim ele acaba, né, com todo o amor, se ainda resta alguma coisa, do torcedor do Liverpool com ele, né? Pois é, o Coutinho viraria o capeta em Anfield, né? Agora, saindo um pouquinho do Coutinho para a gente tocar o barco aqui, a gente vai falar com o Rodrigo, que vai destacar um brasileiro. Dessa vez, Rodrigo, é um brasileiro que vem brilhando na Grécia, né? No futebol da Grécia, sim, senhor. Aprendeu a falar o nome do time? Não. Então, eu não estou assim muito seguro. É porque assim, a grafia do clube é OFI. Eu não sei se a pronúncia do clube é OFI ou se é OFI. Que isso falado em grego, né? Que eu não saberia dizer exatamente como é que ficaria. Caio Fiuza, você tem alguma ideia de você que fez um curso de grego intensivo? Não, nas minhas aulas de grego a gente não abordou futebol grego, então eu estou impossibilitado de contribuir nesse momento. Talvez na culinária grega eu mande melhor. Em Pernambuco, com tem certeza outras coisas gregas aqui que eu ia perguntar, mas não foi. Olha, rapaz. Aproveita aí, Caio, para buscar a comida da Grécia enquanto eu prossigo aqui. E a gente não perca o fio do meado. Quase que perdemos para sempre, vai. Então, o João Figueiredo é um atacante que passou pela base do São Paulo e também do Atlético Mineiro. Ele tem 3 gols nos últimos 3 jogos, é um jogador que tem assim, sido interessante. Na temporada ele tem 7 gols. Em 2019 ele jogou no Žalgiris Kaunas da Lituânia e fez 11 jogos e 10 gols, então é um jogador assim, que tem uma sequência até interessante de gols. Uhum. No campeonato, a equipe dele assim não tá, não vamos dizer grande coisa, tá em sexto lugar com 27 pontos. O líder é o PAOK com 52 e o Olympiacos vem logo atrás com 51, é aquilo de sempre, né? Campeonato de 2 times é sempre essa história aí. E aí o atacante brasileiro é esse aí, o João Figueiredo. Nosso João Figueiredo. Destaque no futebol da Grécia. Futebol da Grécia. Grécia que também aposta em jovens valores, né? Também leva muito menino no futebol brasileiro embora. Pois logo cedo, tem sim. muito brasileiro que. Ô, Rodrigo. Que brilha. Você sabe o que significa off, rapaz? A cultura agora. Não sei, quero muito saber. É Homilus Philatlon Irakleio. Rapaz, é o off. E agora o que significa isso, Rian? Deve ser uma coisa muito importante para a cultura grega. Sem dúvida alguma. Só quis desmistificar a sigla. Agora o que significa já são outros 500. Né? E até complementando, né, falando sobre esse jogador brasileiro, acredito que ele
na Grécia ele deva comer muito queijo feta, né? Que é provavelmente o queijo mais famoso da Grécia. Que ele é coalhado, feito com leite de cabra e ovelha, e tem uma textura meio diferente, meio granulada. Então você encontra esse queijo em diversos pratos da culinária grega. A gente espera que ele não beije ninguém por lá, né? Tomara que ele não beije ninguém. Não sei se você aprendeu o beijo grego ainda. Mas o Caio Fiuza, agora a gente vai para a Espanha, né? Falar de um brasileiro mais conhecido, né, Caio? Isso, a gente vai falar agora sobre o William José, né? A gente comentou aí sobre as contratações do Tottenham, que trouxe o Bergwijn e o Lo Celso, mas também perdeu o Eriksen. O Tottenham está tentando a contratação do William José. O William José que está na sua 4ª temporada pela Real Sociedad, jogador ali mais centroavante, né? Aquele camisa 9. Tem feito boas temporadas, né, na Real Sociedad, é um nome importante da equipe que geralmente briga ali por uma vaga na Liga Europa, não é aquela equipe de primeira prateleira na Espanha. Só que a Real Sociedad está fazendo o jogo duro para liberar o William José para o Tottenham. Está pedindo 115 milhões de reais, né, o que dá mais ou menos 21 milhões de libras. O Tottenham ainda está tentando, está sem o Harry Kane, que é o seu principal jogador, está em busca de um centroavante. E eu queria saber de vocês se vocês acham que o estilo de jogo do William José, qualidade técnica dele, está à altura, né, do Tottenham e da Premier League. Premier League que só nessa temporada contratou 2 centroavantes brasileiros, né, o Wesley, que foi para o Aston Villa, e o Joelinton, que fechou com o Newcastle. Além do Firmino, né, que brilha no Liverpool. Aliás, vamos ter uma breve discussão, bem breve, pelo amor de Deus. Eu estava tendo aqui com o nosso Eduardo Márcio, Big Boss aqui do Gol, sobre o William José, o preço do William José. Quero até perguntar para o Caio, o que você acha do preço? Parece que o Tottenham ofereceu 15 milhões de euros. O que você acha desse preço, Caio? Como eu não sou diretor da Real Sociedad, então eu acredito que seja um valor ok para o jogador que ele pelos números que ele tem. Ele tem bons números para um jogador de ataque, mas não são números excepcionais, não. Só falando sobre a Real Sociedad. Na Espanha ele também passou pelo Real Madrid, pelo Saragossa e pelo Las Palmas. Mas na Real Sociedad, na primeira temporada, 34 jogos, 14 gols. Na segunda temporada, 40 jogos, 20 gols. Como eu não sou de exatas, essa conta aí para mim ficou fácil, que é meio gol por jogo. Então tá uma boa média. Na terceira temporada, 34 jogos, 11 gols. É mais ou menos um gol a cada 3 jogos. E na temporada atual são 22 partidas e 8 gols. Então aí mantendo ali a média de um gol a cada 3 jogos. Então é mais ou menos essa a média dele. Acho uma média ok para um centroavante, mas não é aquele centroavante que vai encher os olhos do torcedor do Tottenham. Verdade. Carlos, só complementando, você falava sobre os valores. O valor dele de mercado, né, oficial, que é divulgado, né, no Transfer Market, inclusive, é o dobro desse valor, 30 milhões de euros. Por isso, a pedida foi recebida, assim, quase como um insulto, né, por parte da Real Sociedade, que classificou como ridícula a proposta. Não sei se chega a ser ridículo, né? Eu não considero ridículo. Eu vou na linha do Caio. Eu acho que é bem ok mesmo pro que pode render o William José. Mas também a Real Sociedade tem todo o direito de colocar o valor do seu atleta. Mas seria uma boa negociação, na minha concepção. E a equipe espanhola está tranquila, porque ele tem contrato até junho de 2024. Então, ele não está em último ano de contrato e aí aquele desespero de vender com medo do jogador sair de graça. Então, a Real Sociedad pode sim negociar bastante essa venda. E só uma ressalva para a gente encerrar esse assunto William José e seguir aqui. Talvez o William José seja um jogador, não quero comparar em termos de qualidade técnica e potencial, mas sim em termos de função em campo e estilo de jogo, talvez seja um pouco do Roberto Firmino, que ele tem a inteligência para jogar um pouquinho atrás dos atacantes, apesar de jogar como 9 e ser, entre aspas, a principal referência ofensiva da equipe. Ele tem a inteligência, tanto que deu muito certo com o Odegaard e com os meninos que vem fazendo a grande campanha, que vinham fazendo uma grande campanha, a Real Sociedad caiu um pouquinho, mas ele tem uma inteligência de jogo muito forte para jogar de trás, e talvez os números dele em termos de gols não digam o quanto ele é importante para o time e o quanto ele é um atacante de características muito importantes que de repente pode ajudar aí no futebol inglês no Tottenham. Vamos seguir aqui, tocar o barco para o nosso próximo quadro, que é o Tem Gol Brazuca.
E tem gol brazuca triplo. No Campeonato Árabe, o Campeonato Saudita, um gol de Anselmo, um de Luizinho e um de Renato na goleada do Al-Wehda sobre o Al-Hazen por 5-1. E tem gol brazuca na FA Cup. 2 gols do Menino Jesus na vitória do Manchester City sobre o Fulham por 4-0. E tem gol brazuca no Campeonato Português. E como não poderia deixar de ser, é do Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Portuguesão. Deixou sua marca novamente na vitória do Benfica por 2-0 diante do Passos de Ferreira. Tem gol brazuca no Campeonato Espanhol Feminino. A Geise marcou um gol na vitória do Madrid sobre o Espanhol por 3-1. E na França, claro, sempre ele, o menino Neymar marcou 2 vezes na vitória do PSG sobre o Lille por 2-0. E aproveitando o gancho do Neymar fazendo gol mais uma vez na França, a gente vai, tirem as crianças da sala, por favor, porque a gente vai para o quadro que é o Loucuras pelo Mundo. E no Loucuras pelo Mundo desta semana, Rian Gomes. Tirem as crianças da sala, porque o nosso Rian Gomes vai falar sobre uma equipe que vem crescendo, que vem fazendo uma grande campanha no futebol francês. Né, Rian Gomes? Que eu não vou ousar dizer o nome dessa equipe, mas você vai contar pra gente. Que ela vem crescendo, realmente, a gente não tem como negar, né? Um clube centenário. Eu tô até com receio de falar o nome do time, mas antes eu vou falar um pouco sobre a história, né? Um time francês que tem a sua sede localizada na cidade de Pau, né? Ah, já falou o nome do time. É o Pau. Pau Futebol Clube. Já introduziu, Rian. Introduziu o Pau. Demorei, mas consegui. Tava com um pouco de receio de colocar aqui tudo que eu sei sobre o Pau para fora. Mas estamos aí, Pau Futebol Clube é o nosso destaque dessa semana. Realmente é muito louco ter um nome para nós brasileiros, é claro, para quem nos acompanha. A gente sabe que pode ter diversas conotações esse nome, mas lá na França, o Pau é apenas um clube de futebol, é uma cidade e é um time que vem se destacando. A gente não vai falar do Pau à toa, né? Tem um motivo para a gente falar sobre essa equipe que deixou o mundo estarrecido, né? O Pau apareceu para o mundo na última semana, quando venceu a equipe do Bordeaux, né, na primeira rodada da Copa da França. Controla isso, meus amigos, porque foi um grande resultado. 3 para o Pau, 2 para o Bordeaux, na prorrogação, né, aquele clima de tensão, mas no finalzinho o Pau mostrou que veio e conseguiu eliminar a equipe do Bordeaux. Eu não consigo falar Pau FC, tá, gente? É Pau FC o nome do time, mas a gente fala Pau carinhosamente, né, que é o primeiro nome da equipe. E vamos falar um pouquinho sobre a história do Pau. O Pau tem 116 anos, paz, meus senhores, são 116 anos de Pau no mundo, e é um time que vem com... não tem tanta tradição, é claro, no cenário do futebol francês, mas engana-se quem acha que a cidade de Pau está de bobeira com futebol. É muito cultivado por lá, né? Inclusive o estádio do Pau, que é o nome, né? Estádio do Pau, é o seu estádio localizado ali no centro da cidade, pouco mais de 3 mil pagantes, né, que tem a capacidade, né? Também não dá para botar mais de 3 mil pessoas para ver o Pau, só dá 3 mil pessoas. Mas temos aí, ao longo da trajetória, pouco brilho no Pau, pouco brilho, né? Tá ali sempre variando entre a terceira e a quarta divisão do campeonato francês. A sua melhor campanha na história foi em 1998, 1999 e 2000, na terceira divisão, onde o Pau cresceu no fim, na reta final da competição, mas ficou em sexto colocado, não conseguiu a sua ascensão. Temos um título do Pau na temporada 97-98, foi da quarta divisão, ou seja, o único título da história do Pau foi na quarta divisão, na temporada 97-98. Então, isso mostra o feito que fez o Pau em eliminar o Bordeaux, né? Um time tradicionalíssimo na França, e agora tem um desafio muito grande pela frente. Você sabe qual é, Carlos Ramos? Qual é, Rian Gomes? Quem que vai estar pela frente do Pau aí nos próximos dias? Rapaz, o nosso menino Ney vai estar de frente pro Pau aí nessa próxima quarta-feira. O Pau avançou na Copa da França e vai encarar o PSG. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que pode acontecer com o Pau nesta quarta-feira. Na minha opinião, o Pau será engolido pelo Paris Saint-Germain, que vai, com certeza, com as suas estrelas, ainda que não com o time principal, consegue uma vitória tranquila aí sobre o Pau. O que vocês acham? Antes de mais nada, Rian Gomes, aliás, o Pau vai passar em TV no Brasil, vai passar na Fox Sports, então se você quiser ver o Pau, vai estar passando na TV. O Rodrigo Debrum tem um questionamento para o Rian, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Ô, Rodrigo, pelo amor de Deus. Você que é um grande defensor do Pau FC, você acha que o Mama Kamisoko faz um bom trabalho nessa equipe? É um zagueiro, número 26. O Mama Kamisoko realmente tem tudo a ver com o Pau, né? Um jogador
que é identificado com o PAO, com a torcida, né? A pequena torcida do PAO, mas também é simpática, a torcidinha, os admiradores do PAO são simpáticos. E o time que vem criando adeptos, né? Depois dessa última semana, conseguiu com certeza aí alguns admiradores. O Ô, PAO Rian, que tem. Pode falar, Carlos. eu ia falar isso, mas fala você então. Eu ia falar que um fato curioso, né, na equipe do PAO, que tem como característica, na maior parte do seu elenco, jogadores africanos, entendeu? Não sei se há uma certa coincidência em relação a isso, mas boa parte do elenco do PAO, né, é formado por jogadores senegaleses, né? O Senegal que está sempre forte, tem jogadores que chegam duro na jogada e valorizam muito o PAO, que tem um estilo de jogo bem defensivo, bem duro, né? Então, dificilmente o Pau vai chegar ao ataque com muita contundência. É mais o setor defensivo, é um time que sofre poucos gols. Inclusive, o Caio estava analisando ali, o Pau tá subindo, né? Tá perto de subir, não é isso, Caio Fiuza? Isso, Rian, até complementando o que você falou, né, sobre o elenco do Pau, a gente percebe que japonês não tem vez no elenco, né? Não é uma equipe que investe em jogadores do país asiático. O Pau FC atualmente está em quarto lugar na segunda divisão francesa, com 35 pontos. O mesmo número de pontos do Villefranche, que é o terceiro. Então, há possibilidade, sim, real, do Pau subir para a primeira divisão. Na terceira, no E a caso, gente pode ter, né, Caio. na próxima temporada, o Pau aí na elite do Campeonato Francês. E Assim, até complementando sobre o confronto, né, contra o PSG, o menino Ney, né, o Neymar, vive uma nova fase e, graças a Deus, não está mais rolando para um lado nem para o outro, então acredito que não terá problemas com o Pau. assim, só uma pequena correção, o Pau tá na terceira divisão, não é a National One, né, que é equivalente à terceira divisão, tá? Isso. Tá brigando Confundi para aqui. isso, mas tá bom, não tem problema, né? O Pau tá sempre ali brigando, isso é o que é o mais importante. E essa loucura tô até com um pouco de receio aqui em relação ao meu emprego, né, no Gol, mas tranquilo, o Pau tá aí, tá firme e vai chegar aí quarta-feira para disputar, tentar fazer história mais uma vez, quem sabe aí o Pau não surpreende o Paris Saint-Germain. Agora, para a gente fechar o programa e fechar o quadro, eu queria saber do Caio Fiuza, que é o nosso mestre culinário aqui no programa Gol pelo Mundo. Como é que é a culinária no Pau? Ô Caio Fiuza, será que come muita brochete lá na cidade do Pau? Bom, eu já vim preparado até para o Pau não me pegar de surpresa. Então, falando um pouco sobre a culinária nessa cidade francesa, né? Lá tem um prato muito bom que é o peixe com caviar de berinjela, tomate seco e pasta de azeitona. E para quem quiser, né, até uma sobremesa, é uma torta de figo. Então aí tá o prato típico lá da cidade de Pau. O Pau não te pegou de surpresa mesmo, não, ainda bem, né? Exatamente, já vim preparado com peixe com caviar de berinjela. Muito bem. Berinjela, falando do Pau, lembra do homem berinjela que passou Rapaz. do pânico. No caso, o Rian Gomes não tem lá um prato típico da França, mas na cidade de Pau não come muita brochete, né? Ainda bem, né? E a rabanada do Natal também eu espero que seja aliviado por lá. Muito bem, depois dessa conversa cultural sobre o Pau FC, a gente encerra essa parte do programa e vamos para o último quadro, que é o Entrevista o Gol. E o convidado do Entrevista o Gol desta semana é o polivalente jogador brasileiro Chico, que joga tanto como zagueiro e quanto como volante. Ele que joga no Antalyaspor do futebol turco, ele já está aí desde 2014 no futebol turco. O Chico começou no Atlético Paranaense, teve passagens por Palmeiras e Curitiba, até desembarcar na Turquia. Chico, primeiro eu quero agradecer a tua participação aqui em O Gol pelo Mundo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, né? Para mim aqui é boa tarde, prazer estar falando com vocês aí e obrigado por entrar em contato. Chico, eu queria saber de ti, primeiro, como é que foi a tua chegada no futebol turco, né? Primeiro você passou pelo Gaziantepspor, você com certeza vai me corrigir porque eu não falei certo o nome do time, mas foi a tua primeira passagem aí na Turquia, né? Como é que foi a sua chegada aí na Turquia? Então, é Gaziantep, né? Gaziantepspor, que aqui na Turquia geralmente é o nome da cidade com Spor no final, né?
Tanto que Olha, teve um programa que eu expliquei isso, rapaz, sem saber, então estava certo, muito bom. Tá certo, então, porque o Antalya também, né? A cidade de Antalya Pois é. e o time Antalya Sport, aí, por exemplo, tem o Kayseri, né? Tem o Kayseri, que é Kayseri Sport, Sivas, que era o time do Robinho, do David Braz, que é Sivas Sport, então a maioria dos times é assim, né? E minha chegada no Gaziantep foi o seguinte, quando eu estava aí no Curitiba, em 2014, né, tinha um empresário que trabalhava para a empresa que gerencia minha carreira, GR2, e ele mandou, na época do DVD, né, que a internet não era tão rápido, acho como era hoje, aí mandou lá para os caras, e o treinador que estava lá, o auxiliar dele tinha trabalhado com o Alex no Fenerbahçe. Aí esse cara entrou em contato com o Alex, pedindo mais informações minha, né? E o Alex falou bem. E sabe que o Alex aqui é rei na Turquia, né? O que ele fala, que ele fala é quase lei, né? Aí ele falou que podia levar, então assinou embaixo, aí as portas se abriram aqui para mim, lá no Gaziantep. Aí vim emprestado com opção de compra lá no time, né? Maravilha. Caio Fiuza quer falar um pouquinho sobre a tua trajetória aí na Turquia, Caio? Olá, Chico, muito prazer estar falando contigo. Você comentou, né, sobre a paixão do turco, né, com o Alex. Queria que você falasse um pouco disso, porque geralmente quando a gente vê atletas assim que tem um certo nome, né, no futebol internacional chegando nos clubes da Turquia, eles são recebidos com uma grande festa no aeroporto, né? E a gente também sabe que o turco tem uma paixão muito forte assim pelo futebol. Queria que você falasse um pouco dessa paixão do turco pelo futebol e também pelos jogadores e que você comparasse, né, pudesse destacar o que é parecido com o brasileiro e o que é diferente. Bom dia, Caio. Prazer estar falando contigo também. Então, o turco aqui, eles gostam, como você falou, muito do futebol, são apaixonados, né, pelo futebol. Não só pelo futebol em si, né, mas pelos esportes em gerais, né. Tem bastante gente que vai nos jogos de vôlei, basquete, né. E o que é muito parecido com o Brasil é essa paixão de ir nos estádios, de apoiar, entende? Ele tem essa cultura de estar sempre junto com o time, sabe? Então isso é muito legal. Ele sempre eu acho que já vem deles desde de criança, de querer ajudar os outros. Então, quando o time está com dificuldade, eles estão lá sempre apoiando, né? Sempre ajudando. E esse é um pouquinho que eu vejo diferente aí do Brasil, que não tem tanta aquela pressão da torcida, de xingar, de cobrar, entende? Até às vezes passar do limite. Aqui não, aqui a primeira reação deles é sempre apoiar, sempre estar junto com o time, sempre, né, falar, ir por exemplo, no clube, eles levam doce, às vezes eles levam bolo, sabe? Quando tem época, por exemplo, de fruta, eles levam fruta pra gente, tipo, para ter essa aproximação mais de torcida com os jogadores. Isso aí é uma coisa que eu vejo de muito positivo aqui na Turquia. E se você não gostar da fruta, você fala pro torcedor ou você come assim mesmo? Comigo comida não tem tempo ruim não, sabe? Eu como de tudo. A gente que é do interior, né, a gente come tudo, vamos experimentando, né? Comigo não tem tempo ruim, não. Mas quando o pessoal não gosta, né, ele pega, não, vou comer depois do treino e tal, dá aquele miguezinho, né? Aí sempre tem alguém que gosta, né? Por exemplo, eles levam uns doces que eles fazem também aqui no nosso time, acho que foi a temporada passada, eles levaram uns doces, se não me engano era de figo, sabe? Horrível. Aí, nossa, aí tem gente que gosta, né? Por exemplo, os turcos adoram isso, né? Nós que era de fora não era muito chegado. Aí a gente pegava e dava o pessoal do clube lá que gostava, o pessoal que trabalhava na cozinha, os roupeiros, os massagistas, todos ficaram felizes, né? Que levaram 4, 5 potes para cada de doce. Ô, Chico, até aproveitando o assunto comida, né, culinária, sempre que a gente fala culinária de é com um o Caio, país... Chico. Toda semana o Caio traz um prato típico de cada lugar. Então, Nossa, pode eu falar aí, queria, Caio. eu queria saber do Chico qual que é o prato assim, típico da Turquia que ele mais gosta. Então, tem 2 pratos aqui na Turquia que eu gosto muito. É o doner, né? O doner Adana, que ele é aquela carne meio que no espeto, não sei se vocês já viram, que é bem parecido, bem turco mesmo, que eles vão só raspando assim para pôr dentro do pão, né? Tem esse tipo de carne que daí tem de frango, tem de carneiro e tem de vaca, né? Essa eu gosto muito com o molho vermelho que eles fazem, nossa, é muito bom. E tem uma sobremesa deles aqui que eu adoro também, que é o sutlat, é parecido com arroz doce aí no Brasil.
Nossa, gosto muito. Acho que é uma das coisas aqui que eu mais gosto da Turquia de comer isso daí. Agora, eu não sei, rapaz, como é aquele dono do restaurante que faz aquele negócio com salzinho Qual? meio afeminado? Acho que é turco. Que Acho que é todo é turco. turco, Eu né? acho que Você é já foi turco. no restaurante dele? Qual que é? É um cara que meio que famoso que coloca um Sim, salto. sim, sim, o Nusret, Ah, claro, ele é é. turco, pô. Sim, sim, já Isso, fui, o Nusret. Já foi lá? Já fui no de Istambul aqui e fui no de Ankara, na capital, né? Já fui, sim. Ele E tu ficou pediu famoso, aquele né? Que ele salgado com faz salsinha? assim, um salzinho e derruba pelo cotovelo, é isso aí, né? É, Esse aí. ele fez isso na tua comida ou você não deixou? Fez, pô, tem que participar da festa, né, pô? Estamos lá, né? Não, tem que participar da festa, fez. E a comida é boa ou é só marketing, É Chico? bom, não, é muito bom, é muito bom. O churrasco turco é muito bom. Não se compara com uma churrascaria brasileira, né? Mas é muito boa, sim. Chico, aqui quem fala é o Rodrigo Debrum, tudo bem? Boa tarde aí para você. Fala, Rodrigo. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem também. Eu queria aproveitar a pergunta do Caio, porque o Antalyaspor, em breve vai ser o clube que você atuou por mais partidas, né? Eu queria saber como é que muda isso para o jogador? Se a identificação que você tem com o Antalyaspor hoje em dia é semelhante com a experiência que você passou no Brasil. Como é que funciona isso na cabeça do jogador? Então, é aquilo, né? Eu acho que não só no futebol, mas na vida, com o passar do tempo, você vai ganhando experiência, né? E vai vendo as coisas de outra forma, né? Se eu tivesse, por exemplo, essa cabeça que eu tenho hoje, por exemplo, na minha passagem pelo Palmeiras, pelo Curitiba, com certeza eu faria muita coisa diferente, né? Mas como é que você falou, como você mesmo falou que vai ser um dos clubes que eu mais joguei, né? Segundo clube que eu mais joguei. Então eu meio que comparo aí com o Atlético Paranaense, onde eu comecei na base, né? Onde fiquei 7 anos entre base e profissional. Então hoje em dia eu comparo muito com o Atlético, que aqui você pega a identificação com a torcida, com a cidade, com o clube, né? Aí veio bastante brasileiro aqui, então a gente fez uma família muito legal, fizemos uns campeonatos, né? Muito bons aqui também. Por exemplo, a melhor posição do Antalya até hoje foi há 2 anos atrás, né? Em 2017. Então a gente fazia parte do elenco. Então isso conta muito para a torcida. E no dia a dia você vai vivendo, você vai pegando identificação com o clube, né? Vai conhecendo mais o pessoal lá, então fica mais fácil para você se adaptar e o carinho também a gente consegue trazer como uma motivação a mais para jogar dentro do campo. Chico, boa tarde para você também. Aqui é o Rian falando. Prazer falar contigo, cara. E você falava exatamente sobre isso, essa questão na última rodada você completou 100 jogos pelo Antalya, né? Uma marca expressiva para um jogador brasileiro jogando em outro país. E se mostrou, né, pelo que você vem falando na entrevista, bem adaptado ao futebol turco. Mas eu queria saber se não foi sempre assim, né? Como é que foi esse teu começo? Se você teve dificuldade, a barreira da língua, se te atrapalhou um pouco no início. Como é que foi essa tua chegada aí ao futebol turco? Boa tarde, boa tarde. Então, se eu te falar que não foi muito complicado para mim, você acha que não tá brincando, né? Mas a questão do futebol foi bom pelo seguinte: aqui na Turquia, o que acontece? É um pouco diferente do Brasil em questão de time, né? Aqui você deve saber muito bem que tem os 3 times que estão no nível muito acima, que é o Besiktas, o Fenerbahçe e o Galatasaray, né? E aí você tem o Trabzon, que é uma quarta força, né? E quando eu cheguei aqui, em 2014, as outras equipes, né, as outras 14 meio que se equivaliam. E o futebol turco é muita força, né? As equipes que a gente fala média pequenas, é muita força, muita marcação, né? Muita bola longa, muita dividida. Então, por eu ser um jogador ali do Sul, né? Ter jogado no Atlético, no Coritiba, volante mais marcação, então, né? Ser um jogador mais entre qualidade de bola, passe, né? E força ser mais da parte de física. Então isso me facilitou um pouco para jogar aqui. Foi o que chamou a atenção do pessoal, né? Do clube, consegui me adaptar bem, né? Na maneira que o time jogava e foi fácil nesse sentido, né? Agora a língua era complicada, né? A língua os caras falavam, eu não entendia nada. Quando cheguei aqui também não falava inglês, então os caras falavam para mim para esquerda, ia para direita, falava para chutar, eu driblava, falava para driblar, eu chutava, então dá tudo errado, né, no começo. Mas daí Acharam que você depois, era um rebelde, né? Um é, revolucionário. acharam, pô, esse cara sabe que tá querendo mandar no time, pô, a gente fala para ele fazer uma coisa, ele faz outra.
Mas daí a gente tinha tradutor, né? Mas aí no treino ainda vai. Agora no jogo ali não dá para parar para escutar o tradutor, né? Mas foi bom, foi bacana. Daí foi adaptando dia a dia na língua, né? Também na comida deles aqui. Aí ficou um pouco mais fácil. Ô Chico, você falava dessa tua passagem aqui aí no último programa, a gente teve a presença do Sandro Ranieri, né, que acertou sua volta para o Brasil recentemente. Mó resenha também, mó barato, né, Ele, trocar essa ideia com ele. E ele jogou contigo, né, no Antalya, né, na temporada 2016. ele jogou aqui, né? Foi engraçado, a gente fez uma base lá no Atlético, ele ficou lá no Atlético acho que 2 meses só, né? Aí depois, nas voltas do mundo, viemos se encontrar aqui em Antalya, né? Inclusive, o apartamento que eu moro aqui, gente, é o dele, né? Ele saiu, eu vim aqui pro apartamento dele. Então, ele falava a respeito da dificuldade, ele encontrou muita dificuldade, né, para se adaptar ao futebol turco, e ele falou também de uma outra realidade, né, que ele vinha de um outro futebol, um outro estilo de jogar futebol, e ele falou inclusive sobre os problemas de salário na época, que na Turquia existe muita dificuldade, salários atrasados. Como é que isso já melhorou por aí nessas últimas temporadas? Como é que tá essa questão Então, financeira para os jogadores? então, a primeira questão do futebol, uma coisa aqui na Turquia que eu aprendi nesses anos aqui, é o seguinte, o turco, ele o clube, diretor, treinador, eles não ficam igual no Brasil aí, por exemplo, com uma nutricionista, né? Alguém em cima de você para ver se você tá pesado, se tá forte, se você precisa fazer dieta, se você precisa treinar mais, entende? Aqui é cada um meio que por si. E eu acho bom, né? Ao mesmo tempo e ruim. O ruim é porque é o seguinte, não vai ter ninguém junto com você ali pegando o teu pé, né? Mas o Ô, bom é que você tem que ser o profissional, você tem que saber o que você precisa melhorar, né? ô, E Chico, assim, oi. acho que o Walter não sabia dessa informação, senão ele já tinha ido para a Turquia faz um tempo, né? Então, para você ver como é que é, né? Aqui é assim, e isso eu aprendi quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu cheguei aqui vindo do Curitiba, né? 2014, quando teve aquela parada da Copa. E eu cheguei aqui, eu lembro até hoje, eu cheguei aqui com 84, 85 quilos, e aqui a gente não fazia academia, não fazia nada. Deu 2 meses, eu tava com 80, sabe? Tinha perdido quase 5 quilos. Aí que eu comecei a cair a ficha e ver, pô, se eu não fizer alguma coisa a mais, ninguém vai fazer por mim. Então é isso que o Sandro quis dizer, né? Que ele estava na Inglaterra, lá é muita força também, né? O jogo mais livre, os treinos são intensos, e aqui não, os treinos são num ritmo médio para baixo, sabe? Então é você que tem que ver no dia a dia o que você precisa fazer, um treino extra, uma corrida extra, uma academia extra, cuidar da alimentação. Então eu acho que nisso aí eu até gosto nesse sentido, né? E sobre o E, salário atrasado, aqui na Turquia é normal. Faz 6 anos que eu tô aqui, 6 anos do mesmo jeito. E atrasa 3, 4. Pra você ter uma ideia, ano passado a gente ficou com 8 meses de salário atrasado, entende? E não é só no meu clube, é dos 18 clubes aí da liga, aí uns 14 são mais ou menos nesse sentido aí. Eles atrasam, mas depois lá no final eles pagam, né? Dá uma choradinha, né? Mas eles pagam. vocês então, no caso, correm para ver se paga o salário em dia, né? É, Pode isso ser. mesmo, é. Truque é mais ou menos assim a cabeça deles, né? Tipo assim, se não ganhar, não paga, entendeu? Aí é. Que loucura. Caio, Chico, até aproveitando que você comentou aí um pouco sobre a sua relação, né, com o Sandro, na sua passagem pelo Antalyaspor, você conviveu com muitos brasileiros, né? Até tem alguns atualmente, né, com você, o Diego Ângelo, que está há bastante tempo na Turquia também. Eu queria que você comentasse como que é essa relação, né, com os brasileiros, se vocês formam como se fosse uma colônia, né? Acho que posso dizer assim, né? Uma família, né? De estar sempre junto, um frequentando a casa do outro. Como é que é esse convívio com os brasileiros e até mesmo com os turcos, né? Do elenco. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, que com questão do brasileiro, né? Tava aqui o Sandro, também o Michael Bolt, que é do Atlético Mineiro, né? O Ramon Mota do Flamengo, que está no Vasco, o Guilherme, que voltou para o Corinthians, Bahia, Fluminense. Então, o Charles, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, está aqui também, sabe? Então, a gente tem uma relação muito boa, uma relação muito boa. A gente vai direto um na casa do outro, né? Churrasco também, as famílias se vendo, sabe? Isso aí no clube também, no dia a dia, a gente conversa, a gente tem uma relação muito boa, né?
Tanto que uma vez a gente estava em 5 brasileiros, 6 brasileiros, né? Aí tinha mais o Eto'o, que ele jogou na Espanha, então falava um portunhol, né? Porque conhecia bastante brasileiro lá. Aí tinha o tradutor aqui e o nosso diretor também fala português. Então a gente tinha aí quase 10 pessoas falando português. Tava até os turcos falando português do que nós falando turco, sabe? Tava mais ou menos nesse sentido aí. Aí, e a relação com os turcos é boa. Os turcos são umas pessoas muito bacanas para você conviver assim no dia a dia, sabe? Eles te ajudam quando chega aqui, se importam com você, querem ver como é que você tá, se tá bem adaptado, se tá precisando de alguma coisa, se precisa ir a algum lugar, né? Eles são bem bacanas nesse sentido. Aí, questão de como eu já tô aqui 5 anos, né? Então a gente já tem uma afinidade muito grande com a maioria dos jogadores aqui. E Chico, aí que você meteu essa resenha aí com vários brasileiros, Eto'o e tal, tem alguma resenha, uma história engraçada com o Eto'o e os brasileiros aí na Turquia? Como é que era essas resenhas aí? Não, era uma resenha, era boa, sabe? Ele brincava muito com a gente, né? Tipo, ficava zoando nós, porque né, ele era um cara assim que dava liberdade pra você brincar com ele, né? Aí ele ficava falando, pô, joguei com o Ronaldinho, joguei com o Piquet, hoje eu tô jogando com o Chico, tô jogando com o Charles. Direto ele pegava no nosso pé assim. Aí a gente fala pra ele aqui, isso quer falar, então, pô, lá no Barcelona você era só mais um, você que corria pro Ronaldinho. Agora aqui se quer pensar, pô, você tem que correr também. Aí ele dava risada, pô, zoava nós. Aí ele falava, mamma mia, tô perdido, tô E já, perdido. e já saíram para algum lugar assim, tiveram uma experiência fora dos gramados com o Eto'o? Não, o corretor a gente ia mais em restaurante, né, que sempre tinha aqui almoço, né, convite do clube para ir nos lugares assim de visitar criança, né? Isso aí a gente fazia, mas fora isso a gente não fez muita coisa não. Maravilha. Ô Chico, saindo um pouco aí da Turquia, né? E falando agora, para finalizar, do teu início no Brasil, você falou com muito carinho do Atlético Paranaense, né? Que você vestiu tantas vezes a camisa, né? Você tem ainda uma identidade muito forte, um carinho muito forte por esse clube. Como é que foi esse teu início de carreira no Atlético? Então, no Atlético eu cheguei lá em 2004, né? Fiquei 4 e 5 na base. Aí em 2006 eu comecei aquela transição base profissional, né? Jogar no juniores e profissional, até que com o Vadão me subiu de vez, né? Então é aquilo, você chega no clube, aí começa a identificação, você pega um clube que é bem organizado, como é o Atlético Paranaense, é uma estrutura fantástica. Aí você vê teus amigos que estavam treinando com você, começando a jogar no profissional, você começa a torcer, né? Você começa a ir no estádio, aí você começa a imaginar lá dentro do campo, sabe? Isso é tudo uma fase que passa na cabeça de todos os garotos. E foi comigo, não foi diferente. Aí comecei a estar lá dentro, comecei a sentir o carinho da torcida e fiz mais de 150 jogos lá também, então isso eu guardo para sempre comigo, né? Sempre estou aqui longe, mas também sempre vendo jogos, sempre torcendo, né? Por dentro das notícias. É um clube que eu tenho um carinho muito grande por tudo que começou. Se eu tô onde eu tô hoje, eu devo muito aos profissionais que estavam lá naquela época. Caio. Chico, você estava comentando sobre o Atlético Paranaense, né? A gente vê hoje o clube tendo uma projeção maior, né? Conquistando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, bem estruturado, né? Também disputando Libertadores. E você também passou pelo Coritiba, né? Você é um dos casos assim de jogadores que teve sucesso na dupla Atletiba. Queria que você falasse um pouco do momento de cada um, né? Que são momentos distintos. Como é que você, um pouco de longe, né? Por estar na Turquia, mas também de perto, por acredito que você tenha contato, né, com funcionários e atletas dos dois times. Como é que você vê o momento de cada um dos dois, né? O Atlético nessa projeção mais nacional e o Coritiba retornando para a Série A do Campeonato Brasileiro? Então, o Atlético se deve muito ao planejamento, né? Eu lembro que na época, quando eu estava no Atlético, a gente estava falando aí de 2004, 16 anos atrás, o Petralha sempre falava em primeiro estruturar o clube. E naquela época lá, ele sempre falava, estruturar o clube para depois a gente pensar em coisas maiores. Então, o que o Atlético está vivendo hoje nada mais é do que a colheita do que foi plantado há 15 anos atrás. Então,
Você vê um clube que está brigando por títulos, né? Como você mesmo falou, foi campeão da Sul-Americana, Copa do Brasil, terminou entre os primeiros do brasileiro. Com certeza é um clube hoje que aí no Brasil qualquer jogador tem vontade e interesse de jogar, né? Então é um clube que está colhendo o que plantou. E sobre o Curitiba, ele está passando por uma fase de reestruturação. Ficou 2 anos na Série B, mas é um grande clube, tem uma torcida fanática, né? Eu acho que cometeu alguns erros no ano passado, que é normal de todo mundo, ser humano, o clube cometer. Mas acredito que viram, né? Aprenderam com os erros e estão montando até uma boa equipe. Acredito que vai fazer muito bonito nesse campeonato agora desse ano. Maravilha. Chico, eu te agradeço aqui a tua participação no podcast O Gol pelo Mundo, agradeço pela resenha também. Várias histórias muito boas. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Valeu, que eu agradeço. Fica com Deus. Um abração. Depois do papo com o Chico, a gente fica por aqui no Gol pelo Mundo e te aguardamos na próxima terça-feira. O Gol pelo Mundo.